Olá pessoal, bem-vindo de volta ao canal. No vídeo de hoje eu vou abordar um tema que é muito caro, que inclusive foi tema, da minha tese de doutorado, que é o perdão na perspectiva da psicologia, né? Eu vou fazer um preâmbulo, sobre esse universo, para depois tratar especificamente sobre o que é perdão, quais são as variáveis que interferem nessa decisão e por aí vai. Veja, tradicionalmente esse tema do perdão foi confinado à teologia, à política, ao setor jurídico. A abordagem científica do tema do perdão é relativamente recente. Na psicologia, por exemplo, os primeiros estudos remontam à década de 1960. No Brasil, as primeiras publicações decorrem da década de 2000. Portanto, é relativamente recente, né? E aqui eu faço menção e reverência a um grupo de pesquisadores que é da Universidade Federal da Paraíba, foi lá onde eu cursei meu doutorado, especificamente o Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento Sociomoral, né? Temos lá pesquisadores excelentes como o Júlio Rick, professora Cleodice Camino, Rômulo Lustosa, Eloá Lozano, enfim, são vários pesquisadores. Então, se alguém tem interesse, nesse tema, quer estudar ou quer saber mais a respeito, basta procurar as publicações daquele grupo. Então, na psicologia, há diversas abordagens, perspectivas diferentes, muitas vezes não consensuais, inclusive, a respeito do perdão. Tudo bem? Isso é uma coisa de praxe, nas ciências de uma forma geral. A abordagem que eu sigo, que eu segui, é aquela que parte do estudo do perdão a partir da vítima, tudo bem? E dentro dessa abordagem a gente tem vertentes que se desdobram, digamos assim, para tentar entender esse fenômeno. Existe um campo que estuda o perdão intrapessoal, ou seja, quais são as consequências, os desdobramentos, as influências que a mágoa produzida pelo outro exercem sobre o indivíduo, sobre sua personalidade, sobre sua cognição, seus comportamentos. E existe uma outra perspectiva que é a do perdão interpessoal. Portanto, estuda-se o tema do perdão tendo como pano de fundo essa perspectiva das relações interpessoais. É exatamente nesse segundo campo que eu me situo. Uma coisa que é curiosa a respeito do perdão é que existem muito mais consensos a respeito daquilo que o perdão não é do que propriamente sobre aquilo que é o perdão, tá certo? Portanto, não existe uma definição consensual. Existem perspectivas diversas a respeito desse tema, tá certo? Quando a gente fala de consenso, sobre o que o perdão não é, a gente tem algumas coisas já bem claras, Perdoar não é tolerar. Tolerar implica compreender em alguma medida que a ação danosa do outro é justificável. Ainda que o outro não tenha tido a intencionalidade de nos magoar, a gente pode encontrar uma justificativa. Isso não é perdoar, tudo bem? Perdoar também não é esquecer, negar, fingir que não aconteceu. Pelo contrário, perdoar é inspecionar o dano provocado pela ação do outro e rememorar, relembrar disso de uma forma diferente. Perdoar também, que fique bem claro, não significa necessariamente se reconciliar. Até porque a gente pode perdoar pessoas que não existem mais, ou que não estão mais entre nós. Pessoas que faleceram e por aí vai. Então, quando a gente pensa em reconciliar, a gente entende que é restaurar um laço que foi rompido e se relacionar bem novamente com a pessoa. E isso não necessariamente significa ou abarca tudo aquilo que a gente pode chamar de perdão, tá certo? Então é bom fazer esses esclarecimentos que muitas vezes as pessoas confundem. Eu só perdoo se eu me reconciliar com a pessoa. Não necessariamente isso acontece. Muitas vezes você se reconcilia sem perdoar, inclusive. Porque a gente tem uma dificuldade de lidar com a ruptura de um vínculo afetivo e muitas vezes para não enfrentar a travessia, a tormenta do fim de um relacionamento, a gente se mantém naquele relacionamento a despeito de toda a carga afetiva pesada, digamos assim, que aquele relacionamento comporta, tudo bem? O que é, enfim, o perdão?
A definição que eu sigo, que foi do autor, né, que me se viu como matriz teórica para os meus estudos, que é Robert Enright, um psicólogo americano, pesquisador eminente dentro dessa linha do perdão interpessoal. Ele entende que perdoar é uma atitude moral na qual uma pessoa considera abdicar, abrir mão, né, do direito ao ressentimento, julgamentos e comportamentos negativos com a outra pessoa que o ofendeu ou que a ofendeu injustamente. O que, é que a gente já pode tirar aí? Ele coloca o perdão dentro do espectro da moralidade como uma atitude moral e ele frisa a ideia de uma ofensa injusta. Portanto, existe uma perspectiva de justiça subjacente a essa perspectiva de perdão. E aí ele continua. E ao mesmo tempo nutrir compaixão, misericórdia e possivelmente o amor para com o outro que o ofendeu. Portanto, minha gente, perdoar não é apenas não sentir raiva, não é apenas não querer se afastar, não é apenas não julgar negativamente a pessoa que, né, o ofendeu injustamente. Para além disso, a pessoa que perdoa é aquela que é capaz de nutrir pensamentos, comportamentos e julgamentos de valência positiva em relação ao ofensor. Daí a gente já consegue perceber que o perdão não é uma atitude fácil, né, de acontecer. Um filósofo francês chamado Paul Ricoeur trata do perdão como perdão difícil. Ele nem é fácil, nem é impossível. Ele está na linha do extraordinário, tá certo? Agora, eu chamo a atenção para o que se chama de pseudo-perdão, né? São pessoas que muitas vezes até pronunciam o perdão, revelam a outras pessoas que perdoam, dizem que perdoam, ou às vezes nem dizem que perdoam, assumem que perdoam, e à medida que a relação acontece, ou sei lá, à medida que relembra da situação, essa pessoa, como a gente diz aqui, né, joga na cara tudo aquilo que disse que tinha perdoado, e aí a gente consegue perceber que de fato não é um perdão genuíno, né? É o pseudo-perdão, tá certo? E quais são as variáveis que podem interferir na decisão do perdão? Uma coisa que eu chamo a atenção é o seguinte: perdoar é uma decisão, é uma escolha. Inclusive esse é o tema, né, desse livro aqui, que é do Robert Enright, né, o autor que eu usei. Eu tive a graça, né, de receber um autógrafo dele. Meu professor, meu orientador, Júlio Rico, quando foi visitá-lo nos Estados Unidos, me presenteou com essa grata lembrança. Veja, então perdão é uma escolha. Se é uma escolha, não é um direito, nem é um dever. Isso fica bem claro na teoria de Enright o tempo todo. Porque se o perdão fosse uma obrigação, eu ofenderia injustamente uma pessoa e diria: você é obrigada a me perdoar, você deve me perdoar. E a gente sabe que não é assim que funciona. Tampouco o perdão se constitui como um direito. Pelo mesmo raciocínio, eu cometeria uma falta injusta com a pessoa e diria: você vai me perdoar porque eu tenho o direito de receber esse perdão. Então o perdão não está nessa esfera da obrigação nem do direito. O perdão está no âmbito da opção, da escolha, né? Que fique bem claro. Quais são as variáveis que podem interferir, né, na decisão de se perdoar? Então existem várias, são vários fatores, vários ângulos estudados dentro desse fenômeno chamado perdão ou perdoar. E assim, os mais frequentes, eu diria, são o grau da ofensa, né? A magnitude da ofensa, né? Se é uma injustiça, vamos chamar assim, menos relevante ou se é uma injustiça muito relevante. Isso vai influenciar, sim, na decisão do perdão, né? Sei lá, o indivíduo cometeu uma falha que não é tão grave, outro cometeu uma falha gravíssima. Então, tudo isso vai influenciar na decisão do perdão. Uma outra variável é o grau de relação que se estabelece entre ofensor e vítima. E aí os estudos são bem díspares nesse sentido. Então, existem investigações que mostram que quanto mais íntima, mais próxima essa relação, mais fácil perdoar. Outros que mostram quanto mais distante, mais fácil perdoar. Então, não tem consenso nesse sentido.
E uma terceira variável importante a se destacar é o tempo transcorrido entre a ofensa e a decisão por perdoar. Quanto maior esse tempo, quanto mais longínquo, digamos assim, for da ocasião da ofensa, maior a probabilidade, a tendência, digamos assim, do indivíduo decidir pelo perdão. Essas são algumas variáveis que são estudadas, mas existem situações que podem sim facilitar o perdão. Por exemplo, tomar a perspectiva do outro. O que significa isso? Significa tentar, de uma forma empática, se colocar na posição do outro, no sentido de que esse indivíduo, sei lá, me traiu, esse indivíduo cometeu uma falta comigo, e eu tentar entender a situação a partir do lugar dele. Ora, se fosse eu na mesma situação, isso não significa que você deve necessariamente oferecer o perdão, mas se você começa a tomar em conta isso pode facilitar a decisão do perdão. Ou, por exemplo, reconhecer a falibilidade humana, né? Você outra pessoa cometeu uma falha com você e você pensar a partir do fundamento de que as pessoas realmente são falhas e as pessoas cometem erros, isso pode ajudar na decisão de perdoar. Repito, não é uma obrigação, ninguém é obrigado a perdoar. Há pessoas que dizem, mas o perdão vai reforçar o comportamento errático do outro. É possível que isso aconteça, mas assim, quando você toma essa decisão de perdoar, você tem que levar em consideração o máximo de informações que você conseguir reunir naquela situação. Por exemplo, vale a pena manter a relação com essa pessoa? Vale a pena manter a relação apesar do que essa pessoa fez? Existem outros elementos que eu posso considerar na minha decisão? Não vale a pena? Tudo isso é considerado a partir do momento em que o indivíduo foi injustamente ofendido, de tal modo que não dá nem para prever muito bem se uma pessoa vai perdoar. Você perdoaria se fizesse isso com você, Franklin? Eu não sei dizer. Só estando na situação, reunindo as informações que forem possíveis naquele momento, é que eu saberia modular o meu pensamento em relação à decisão de perdoar ou não. Tudo bem? Então os estudos sobre o perdão estão acontecendo aí em profusão, envolvendo diversos aspectos. É uma área bastante interessante, a meu ver. Tem muitas produções acontecendo, livros publicados, muitos artigos, teses, dissertações sendo elaboradas nessa perspectiva. Eu particularmente estudei o perdão em padres, mas aí em outra ocasião eu posso desenvolver melhor esse tema. E a ideia de hoje era, de alguma forma, tentar popularizar ainda mais a perspectiva dos estudos do perdão na psicologia. Lembrando que esse foi apenas um dos segmentos dentre os vários outros segmentos de estudos do perdão na psicologia. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do tema. Se quiserem que eu desenvolva mais, basta comentar aqui embaixo que eu vou olhando e à medida que o tempo for permitindo eu vou produzindo. Tudo bem? Eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.